Obsessão de Domício da Gama, voz Iba Mendes. Não quero ser perdoado aqui neste mundo, que meu castigo nunca seria tão grande como foi o meu crime. O medo que tenho, e desta agonia mesmo, é que me vem cá por dentro um vislumbre de esperança, de que me seja contado o sofrimento. O que me acabrunha tanto o ânimo é a ideia da justiça eterna. O peso dos ferros, o cansaço do trabalho não me fazem nada. Olho para o chão porque não me atrevo a olhar para o céu. Em tantos anos que tenho passado a pensar assim, calado e de cabeça baixa, ainda não descobri em mim uma qualidade que me faça digno da misericórdia divina. Não sou manso, nem limpo de coração, nem padeço de fome e sede de justiça. Em vez de me humilhar, de me abandonar ao arrependimento, endureço-me contra os tormentos, que não me tocam senão o corpo. O rigor da punição não começa em mim a expiação, que me seria contada num dia do juízo. Diz-me o padre capelão que a minha esperança está em me arrepender tanto, que o resto da minha vida neste mundo seja o meu purgatório, mas não posso. Tenho feito tudo para me confessar a mim mesmo culpado sem restrições, para me arrepender no seio da religião, como uma criança castigada se arrepende sem procurar explicar a sua falta. Na criança é descuido, em consideração de quem tem a preocupação instintiva do futuro e não está para remoer fatos consumados. Em mim, porém, o fato consumado é a minha própria vida precipitada no abismo do crime. Não posso. Não há em mim humildade de espírito, desejo de arrependimento suficiente para me fazer confessar o meu crime, sem procurar explicá-lo. Explicá-lo a mim mesmo primeiro, como uma necessidade moral, ao mundo depois, como uma satisfação do meu orgulho de homem humano, que se não conforma com a ideia de que haja dentro dele abrigo para os impulsos caprichosos do acaso, outra necessidade. E eis aí, explicar os seus atos é uma narrativa de defesa, fora do caminho da contrição. Eu bem sei disto, sei que me perco para sempre, se morro na impenitência final, mas o pavor das penas eternas, que todas as noites a hora terrível me alaga em suores de agonia, não faz mais do que ensurdecer por minutos a ânsia atroz dessa interrogação sem resposta, que me vai fazendo louco, metida em cada partícula animada do meu ser, saltando ao menor movimento dos meus nervos, substituindo-se à vontade, cuja ação ela destruiu, gritando a cada golfada vermelha que me ilumina o cérebro. Porque fiz o mal, conhecendo e sentindo o bem? Porque fiz sofrer e matei quem era minha vida e minha alma? Foi logo depois do nosso casamento que o mal me entrou no corpo, o que tomou conta de mim, por me achar sem defesa, que até então às investidas dele eu tinha resistido sem custo. O mal não foi amor, que é o sentimento santo, foi a luxúria destruidora que, disfarçando-se com ele, envenenou-me o sangue e a alma. Num dia, no minuto em que tive minha mulher, senti com um calafrio de pavor mortal que tinha deixado de me pertencer. A felicidade seria que o abandono da minha vontade fosse em favor dela. Não foi. Na aparência, ela era a esposa amorosa e submissa, sofrendo mesmo por não compreender as minhas violências, os meus transportes loucos. Eu me odiava por não saber dizer-lhe como a adorava, como desejaria fazer-me ar sutil, eflúvio mágico, para que ela gozasse da felicidade que merecia. Em vez disso, a brutalizava. A princípio sentia-me mais tranquilo quando as lágrimas lhe apagavam nos olhos o fogo em que me abrasava, mas depois comecei a sentir uma voluptuosidade nova em vê-la inquieta e apreensiva sob os meus olhares duros e cheios de maldade, aflita e desfeita em pranto com as minhas palavras ásperas e acusações injustas. Uma vez, numa desolação profunda, observou-me que preferia que eu lhe batesse. Desde então as minhas mãos perderam a macieza das carícias, os meus dedos se acostumaram às contrações bruscas, que lhe deixavam marcas na pele delicada e, mais frequentemente, em vez de a beijar, mordia.
Uma noite peguei-a pelos ombros, que era um mimo, e pus-me a sacudi-la tão violentamente que ela desmaiou. Pensei que a tivesse matado e fugi espavorido. Passei 2 dias pelos matos num tormento horrível, até que, me aproximando da casa, vi-a sentada à entrada da varanda, conversando com a mãe. Ajoelhei-me a seus pés e lhe pedi perdão, chorando de alegria, de arrependimento, de amor. Durou poucos dias a felicidade. Quando comecei a sentir com o enervamento a falta das fúrias brutais, pedi-lhe que fosse passar uns tempos na fazenda da mãe, enquanto eu ia em viagem para a capital tratar de negócios. Logo que nos separamos, a afeição mansa, uma ternura que parecia dissolver-me o coração em lágrimas, tomou conta de mim. Nas 3 semanas que andei por longe, poucos dias houve em que não lhe escrevesse cartas amorosíssimas, e ela me respondia pelo mesmo tom. Na última me dizia que sofria muito por não ter ao pé de si, que passava os dias a chorar, com o coração apertado por pressentimentos, ralado de saudades, penado mais do que no tempo em que vivia sempre a tremer, por não saber se eu lhe queria mal com as minhas iras inexplicáveis. Apressei os meus negócios e cuidei de ir passar a Semana Santa na fazenda, todos juntos. Mas meteram-se contratempos de permeio que me atrasaram. Só cheguei na sexta-feira, depois da comida do meio-dia. Quiseram mandar pôr a mesa para mim, mas não consenti em quebrar o jejum que tencionava oferecer ao Senhor das agonias pelas minhas, que não voltassem mais. Passei 2 horas a ler as orações e a meditar sobre a sublimidade do dia. À tardinha convidei minha mulher, a mãe e o irmão e fomos dar um passeio pelas roças. Estava um desses ares de que a gente nunca mais se esquece. Tinha chovido na véspera e a terra estava muito fresca, muito cheirosa. Eu lhe sentia bem o cheiro pujante e suavíssimo, diferente do das plantas, que é menos profundo, que a força de cantar em vários tons distrai-nos em vez de nos tomar a alma inteira. Pelo aceiro de uma queimada recente, ao pé de um capoeirão de machado, eu passei como elevado numa rajada de órgão, não tão absorto que não visse dentro do mato, na sombra que deixava o sol baixinho, umas florinhas brancas balançando sem que houvesse vento. Cochichavam de certo sobre coisas estranhas que se passavam lá para dentro no escuro da noite maliciosa que já aí vinha, coisa que eu não queria imaginar, mas que me enturvavam a mente, pondo-me como um tremor no coração. Saímos para o campo e enquanto os outros iam descendo devagar para a várzea, eu e minha mulher, caminhando pela lombada, fomos nos sentar na ponta do morro que desce a pique sobre o rio. Também o rio tinha o que quer que era de inquieto, a cintilação dos reflexos lá para a volta, onde havia umas grandes árvores de galhos tortos, quase sem folhas, parecia uma tremura de medo ou choro de tristeza, e o espelho da água às vezes se embaciava, como se deitasse um olhar apreensivo para o céu, mau céu tingido de uma cor incerta, do vermelho ao azul cinza, que cansava os olhos, que ia se abrindo, como se a vista levantasse cortina meio transparentes e por fim esbarrasse num murro de cristal fosco, com relâmpagos deslumbrantes fulgurando por trás. Quando eu tirava dele os olhos, a terra me parecia fantástica, toda lavada numa amarelidão brilhante com bordados negros, e de vez em quando uma asa imensa de sombra sacudia o voo sobre aquilo. Havia vozes no ar, o vento me soprava nas orelhas uma sílaba de histórias do outro lado da memória, que nem mesmo em sonhos se chegava a saber bem. Então, naquela tarde, eu não queria dar-lhes ouvido, que me pareciam vagamente pecaminosas. Já dentro de mim, elas levantavam um reboliço voluptuoso, um amolecimento de desejos, que é o incontentamento, a revolta da carne contra a serenidade do pensamento puro. Minha mulher me falava, dizia-me, meu querido, pus a cabeça sobre os seus joelhos, o meu coração transbordava de piedade, de ternura, suspiro de uma angústia infinita me sacudia um peito em soluços, e ela, inclinada sobre mim, apertando-me nos braços, enxugava-me com beijos as lágrimas nos olhos.
enxugava minhas lágrimas e levava minha claridade. Fiquei cego e pequei. Num dia da paixão sublime, àquela hora religiosa, o meu pensamento, em vez de subir para as alturas, atolou-se no lodo do pecado carnal, sob os olhares das primeiras estrelas. Aqui é que a minha razão se perde. Não sei se o crime seguiu-se ao pecado como uma continuação da obra diabólica ou se foi a reação contra o pecado que me fez criminoso. Lembro-me apenas de que no momento ouvi uma voz soluçosa, profunda, suave, sugestiva, que me dizia, que me ordenava irresistivelmente: mata-me agora que eu quero. E quando ela se calou e um silêncio se fez em mim, que me despertou, vi junto dos meus olhos um rosto deformado e roxo, olhos espantosamente revirados, uma boca aberta donde a língua negra inchada saía numa careta horrível. As minhas mãos cerradas em garrote em torno do pescoço dela ainda assim estavam, hirtas e duras. Comecei a ouvir uns galopes surdos, uivos, risadas malvadas e um farfalhar de asas no escuro do meu cérebro, como se o inferno tivesse logo tomado conta de mim. Perdi a noção do mais. Disseram no tribunal que me encontraram dormindo ou sem acordo, ainda agarrado ao cadáver da minha vítima, e que a custo desprenderam minhas mãos do seu pescoço. Condenaram minhas galés, os anos esbotaram minha agudeza do tormento, a dureza do castigo me brutificou, mas tudo o que me resta da atividade de espírito se concentrou sobre esta questão insolúvel da responsabilidade da minha culpa, que eu não quero, que eu não posso tomar sobre mim. E depois de levar-me a um espantoso crime, o espírito de rebeldia, desdenhoso de me possuir, esvoasse em torno de mim perpetuamente, para que o abandono do meu coração humilde e arrependido não me deixe iluminar minhas claridades da graça. De que serviria então o perdão dos homens, a quem não está certo de que a justiça eterna o absolverá? Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com